Olá, graça e paz. Vamos falar sobre pastor. Vamos falar da origem da palavra pastor. Vamos falar qual é o significado da missão que o pastor tem dentro do reino de Deus, dentro da eclesia, que é a Assembleia Solene dos Santos. Amém? Primeiramente, a gente tem que entender que a palavra pastor, ela vem do grego poimen, né? Ou poimen, né? Vai muito da pronúncia. Eu não sou bom em pronúncias, tá? Não sou aqui um professor de grego. Alguém pode me corrigir, só deixar nos comentários aí para me ajudar, tá? Mas que significa nada mais nada menos aquele que apacenta, ou aquele que gera paz. Vai muito da forma como você traz a tradução dessa palavra. Mas pastor, segundo a visão bíblica, e o que eu quero trazer para os irmãos, é aquele que conduz ao alimento, aquele que conduz o rebanho aos pastos, aquele que leva o rebanho para estar se alimentando dos pastos. E qual é o pasto que o cristão se alimenta? A palavra de Jesus Cristo. Jesus deixou bem claro, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus Cristo é a palavra, o verbo, o logos de Deus, correto? Então, o pastor ele tem a função, a missão de conduzir a igreja de Cristo a se alimentar de Cristo. Ao contrário do apóstolo e profeta, vou deixar um linkzinho aqui em cima para vocês poderem acompanhar a última pregação sobre profetas e, consequentemente, sobre pastores, tudo está no canal. Mas ao contrário do profeta e do apóstolo, perdão, ao contrário desses dois, o apóstolo e o profeta eles são mais administrativos, nos bastidores, conduzindo as lideranças a andarem firmes no Senhor, né? A andarem alinhadas com a visão do reino. Agora o pastor, sim, ele é um homem que fica na vitrine. Eu sou ousado em dizer que o cartão postal de uma igreja não é a placa na porta, nem a propaganda no Instagram ou nas redes sociais. O cartão postal, o currículo vitae de uma igreja é o pastor. Vocês sabiam que o cartão postal de uma igreja é o pastor? Que o pastor ele é o modelo do rebanho? Quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, aqueles que entram por Cristo, eles entram e encontram pastagem. Mas Jesus levantou pessoas, o Senhor Jesus Cristo levantou pessoas com ministério pastoral para quê? Para que essas pessoas ensinem o rebanho a se alimentar de Jesus. O pastor ele é aquele que apacenta o rebanho, que faz com que o rebanho tenha paz. Vamos ler uma passagem da Bíblia? Vamos ler essa passagem em 1 Timóteo? Vamos ver se eu estou afiadinho aqui para achar rápido. 1 Timóteo capítulo 3, aqui fala sobre as qualidades dos bispos, e eu quero entrar nisso aqui porque isso aqui é fundamental para quem tem missão de pastor, para quem tem vocação em ministério pastoral. É muito importante que a gente entenda isso aqui. O pastor nada mais é que o gerente da congregação na qual o Senhor Jesus o plantou. A palavra ensina que onde nós somos plantados nós devemos ser bênção. E pessoas são ordenadas com o ministério pastoral para quê? Para que a igreja seja edificada através do bom testemunho desse homem. Esse é aquele que vai ao púlpito e prega. Esse é aquele que vai nas casas dos irmãos apacentá-los, ajudar, auxiliar. Como diz a Escritura, aquele que quiser ser grande entre vós, sirva a todos. Essa é a função do pastor. Se os irmãos acompanharam o vídeo sobre ministério apostólico e ministério profético, os irmãos vão ver que eu falei que tanto o profeta como o apóstolo, eles não são aqueles que vão ao púlpito toda hora. Eles vão sim ao púlpito, mas não é a prioridade. Agora, ao contrário do apóstolo e do profeta, o pastor sim, ele vai ao púlpito. É prioridade que o pastor ele leve a palavra de edificação, assim como o mestre também. Né? Vamos falar na próxima semana sobre o ministério de mestre ou professor, mas agora sobre o pastor vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra almeja. O bispo então deve ser irrepreensível. O que significa irrepreensível? É alguém que não tem do que acusá-lo. É alguém que tem um bom nome na praça, na sociedade, na localidade, ou no bairro, ou na região que ele se encontra. Ele é irrepreensível, marido de uma só esposa, vigilante, ele é sóbrio, de bom comportamento, ele é hospitaleiro. Ou seja, a casa dele não é mais dele, a casa dele agora é parte da igreja. Isso é muito sério. Hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, ele tem ensino, ele tem aptidão, ele é uma pessoa que é experimentada, ele é uma pessoa que tem conhecimento da palavra, e não só conhecimento, mas principalmente o fruto da palavra que ele conhece. Não dado ao vinho, por quê? Porque se o meu comer carne escandaliza o meu irmão, né?
escandaliza o débil na fé, então eu não vou comer carne. Se o meu beber vinho escandaliza o meu irmão, então eu não vou beber vinho. Ou seja, o pastor, ele é um servo e ele é um grande servo. Se ele é um grande servo, ele é aquele que mais serve. Sou capaz de dizer que um pastor, ele tem um encargo de servidão maior até mesmo que um profeta e um apóstolo. Por quê? Porque o pastor, como eu disse no início, ele é o cartão de visitas da igreja. Tem uma passagem lá em Oséias capítulo 4, se não me engano, do versículo 6 em diante, que diz assim, ó: como é o povo, né? O meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, desprezou o conhecimento. Também eu desprezarei a ti, para que não sejas mais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei do teu rebanho. Ou, em outras traduções, de teus filhos. Por quê? Porque o sacerdote era o pastor, era aquele que levava o povo de Deus a conhecer a vontade e os mandamentos de Deus. Essa é a missão do pastor. O pastor, se ele é um bom pastor, normalmente o rebanho ele cresce. Agora, se é um pastor egoísta e mercenário que só pensa no lucro e na fama, o rebanho é podre igual o pastor, com perdão da palavra. Eu não quero aqui depreciar pessoas, mas vamos ser honestos, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se nós não formos a luz do mundo e o sal da terra, ou seja, se nós não formos o exemplo de Cristo, por que estamos buscando o caráter dele? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então ele é hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, ele não é espancador. Aqui não está falando de agressão física não, tá? Pode fazer parte também, mas eu espero que ninguém que tenha chamado pastoral saia por aí no soco com alguém. Misericórdia, né? Mas ele não é espancador. O que significa isso? Ele não usa a palavra para apontar o dedo. Um exemplo bem prático. Uma pessoa vai diante do pastor e faz uma confissão. Pastor, eu pratiquei o pecado de adultério, eu estou muito arrependido, mas eu não sei mais o que fazer. Aí o pastor vai no púlpito no domingo, vê que o irmão adúltero está lá e começa a pregar só sobre adultério. Isso é um espancador. Porque você não está ouvindo a voz do Espírito, você está pregando segundo a sua árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que o irmão é pecador, você pega a palavra e termina de matar o irmão. Você está levando a palavra não para o rebanho, mas única e exclusivamente para aquela pessoa. E você se tornou um juiz e deixou de ser servo. E não é mais Cristo falando através de você, é a serpente, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, que habita em ti, o fruto, né? Saber o bem e o mal, isso provém de uma serpente. E você sabe quem é a serpente, é o diabo e Satanás. Nós temos que aprender a julgar pela reta justiça, como ensina Jesus Cristo, né? Vós julgais segundo a aparência, eu ninguém julgo. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque eu não julgo de mim mesmo, mas aquele que me enviou, ele manda eu falar. Eu não falo as minhas palavras, eu falo as palavras daquele que me enviou. Isso é muito sério e isso é muito forte. Se você tem ministério pastoral, se você já preside uma congregação, eu quero te dar esse recado. Irmão, vigia. Ele anda como um leão querendo devorar. E ele pega, viu? É só cair na vaidade e na soberba que deu. Se foi a unção em ti. Saul não quis agradar o povo? Sim ou não? Quem tem conhecimento bíblico sabe do que eu estou falando. Deus disse, através do profeta Samuel, para o rei: ó, vai e mata todo dos amalequitas. O que Saul fez? Poupou o gado gordo porque o povo achou bonito. Porque o povo queria fazer um holocausto para o Senhor. Tanto que Samuel fala aquela célebre frase: tem tanto prazer o Senhor em sacrifícios e holocaustos, quanto que tão somente obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de novilhos. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria. Olha que forte isso. Quando eu me rebelo contra a palavra de Deus, eu sou um feiticeiro. Quando eu me obstino achando que eu tenho a verdade, eu sou um idólatra, porque eu estou adorando a serpente que habita na minha carne. Né? A vanglória. Né? Apacentadores de si mesmo. Como é falado nos profetas, né? Os falsos pastores, os falsos obreiros, os falsos profetas. Irmãos, isso é muito sério. Olha só, não espancador, ou seja, não usa a palavra para apontar o dedo, para judiar, para castigar o rebanho. Não, não, não. Você é apacentador. O juiz virá e ele vai julgar a igreja. Você prega a palavra, você apacenta o rebanho. Quem quiser ouvir, glória a Deus. Quem não quiser, glória a Deus, está tudo certo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, esse mesmo se negue. Ninguém é obrigado a se negar, né? Se vocês meditarem em Provérbios capítulo 12, versículo 1, o Senhor falou muito comigo nessa manhã com essa palavra.
né? Ali está escrito assim, ó, aquele que aborrece a disciplina aborrece conhecimento. Ou seja, se eu não aceito ser corrigido, eu sou tolo. É muito sério isso, né? Tiago ensina que a sabedoria lá do alto ela é pura, ela é tratável. O que significa ser tratável? É uma sabedoria que aceita ser corrigida. Né? Como está escrito, aquele que pensa estar de pé, cuidado, não vai cair. Né? Não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, eu acho que para bom entendedor meia palavra sabe, meia palavra basta. Mas paciente, não é contencioso, ou seja, não vive discutindo. O que é contender? Discussão, divisão, parricida. Né? Marricidas são pessoas que estão preocupadas mais em ganhar a discussão do que realmente pregar o caminho da verdade. Né? A palavra diz que a gente tem que evitar homens contenciosos. Então, alguém que quer a função episcopal de bispo ou pastor, né, ele não é contencioso, ele não é avarento. Olha só, isso é muito sério. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. O que é sujeição? O filho obedece o pai. O filho honra o pai. É evidente que depois de uma certa idade nós não temos mais controle pelos nossos filhos. A própria palavra ensina que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Né? Mas enquanto vive debaixo do teu teto, ele tem que se sujeitar a ti, sim. Não é ser rude, não é ser uma pessoa autoritária, não é isso. Né? Pelo contrário, maior servirá a todos. Mas assim, ó, como já diziam os antigos, enquanto você comer debaixo do meu teto, você se sujeitará às regras desta casa. Estão entendendo? E assim vale na congregação também. É evidente que na congregação as regras da casa é a palavra pura de Deus, mas existem congregações que têm doutrinas culturais. A igreja tal não pode ir com calça justa. Glória a Deus, eu até acho certo, por um lado. Não tenho nada contra vestuário, eu acho que cada um deve ter consciência de si. Mas eu não posso ir para uma igreja para chamar a atenção do irmão casado que está do lado, se eu fosse uma moça bonita, né? Ou se eu fosse um homem bonito. Graças a Deus eu sou um caco velho, né? Graças a Deus que a minha esposa me ama, né? Do jeito que eu sou, coitado, misericórdia. Mas irmãos, a gente tem que ter decência, a gente tem que ter decoro, a gente tem que saber que a gente está indo lá para adorar ao Senhor e a gente não está indo lá para chamar a atenção. Quem quer ser muita coisa acaba não sendo nada e a si mesmo se engana. Amém? Governe os filhos com sujeição, com toda seriedade, porque se o homem não sabe governar sua própria casa, como ele vai cuidar da igreja de Deus? Então a primeira igreja de um pastor é onde? Dentro do seu lar. Isso vale para qualquer cristão, tendo encargo ministerial ou não. Não importa o ministério, se é pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, se é levita, se é intercessor. Se você não sabe ser cristão dentro de casa, irmão, não tenta enganar a Deus, porque de Deus não se zomba. Você está plantando e vai vir colheita. Tem muitas pessoas que estão passando por muitas tribulações. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala que quem come e bebe, né, do pão e do vinho, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Não é à toa que muitos estão enfermos e não poucos aqueles que já se foram. Por quê? Porque a gente vai para a igreja criar uma fantasia de que nós somos espirituais, mas em casa está espancando a família, sendo autoritário, sendo mandatário. É evidente, irmãos, que existem regras que devem ser estabelecidas para que haja uma harmonia do lar. Mas a gente não pode obrigar ninguém a nada. Né? É livre-arbítrio. Se Deus respeita o livre-arbítrio humano, quem sou eu? Para querer impor, dissimular ou manipular alguém? Eu não posso. Né? É complexo isso, né? Quase que, se você interpretar racionalmente, eu estou me contradizendo, porque eu digo que o pai ele tem que fazer o filho se sujeitar às normas da casa e ao mesmo tempo digo que não pode obrigar ninguém a nada. Né? Que o Senhor traga a revelação para a igreja para entender esse ponto. Né? Não um principiante, versículo 6, para quem vai descendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Não precisa nem falar sobre isso, né? Não pode ser uma pessoa principiante, tem que ser alguém maturada já, que tenha tempo de casa, que seja respeitado pela congregação, que tenha bons testemunhos dos de fora, que seja alguém que não é uma pessoa mal vista na cidade. É claro que quando a gente se converte, como Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, ele se converteu e todo mundo olhava, mas não é esse que perseguia os cristãos? Não é esse que mandava prender? Que consentia na morte de cristãos? Porque dizia que os cristãos eram uma heresia? Agora o cara está pregando a fé que ele perseguia? Veja que Paulo ele ficou 13 anos
em sua terra natal até ser chamado para as obras missionárias. Ele não virou pastor de uma noite para o dia, e sim, Paulo era pastor, apóstolo, pregador e mestre. O que significa isso? Que Paulo tinha sim ministério pastoral. Se você pegar as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, a carta de Tito, você vai ver que Paulo tinha um ministério pastoral tremendo. E era um ministério onde ele levantava lideranças, não só no ministério apostólico, mas também no ministério pastoral, né? E o ministério de mestre era o ensino. Por exemplo, a origem da palavra corpo de Cristo veio através do apóstolo Paulo. Apóstolo, pastor e mestre Paulo. Olha que tremendo. Então, olha só. Versículo 7. Além disso, ele deve ter um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. O que significa isso? Eu não posso ordenar alguém a um ministério pastoral se essa pessoa é um caloteiro, é um adúltero, é um fofoqueiro, é um beberrão, é um cara que em qualquer mercado, em qualquer esquina está arrumando confusão e briga. Isso não é pastor. Não é à toa que o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios, por causa do mau testemunho daqueles que se dizem crentes. Quem nunca viu algo parecido assim? Né? Então, primeiro, eu tenho que ter bons testemunhos de fora, para depois ser ordenado pastor. Ah, mas irmão, tem pessoas que se arrependem. Sim, se arrepender é uma coisa. Ser comissionado a um encargo ministerial, sendo que o pastor é o cartão postal da igreja, aí é outros 500, como dizem por aí. Vocês estão entendendo? Como é que eu vou ordenar uma pessoa que é caloteira para cuidar de um rebanho? Vai entrar ali as ofertas na congregação e esse cara vai fazer o quê? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Irmãos, isso aqui é só um pequeno esboço, não tem como eu colocar tudo que o Espírito Santo me traz ao coração aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Nós já estamos aí em 16 minutos, espero que você tenha ficado até aqui. Se você está recebendo a instrução do Espírito Santo até aqui, eu peço que curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Partilhe essa mensagem por mais pessoas, né? Para que a gente não venha a apontar dedos, não é esse o intuito, mas que a gente possa ter comunhão e aqueles que estão fora do propósito que possam se arrepender e mudar, ainda há esperança. Nós estamos no Evangelho da Graça, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, se alguém dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. O intuito da mensagem não é apontar dedos, não é julgar a igreja, não é julgar irmãos, é trazer um aconselhamento espiritual para que os irmãos consigam se alinhar ao verdadeiro propósito. Se você está fora dessas condições aqui que eu estou lendo, de 1 Timóteo capítulo 3, você precisa consertar com o Senhor. Não é para mim, não é para o teu líder, não é para o teu rebanho. É com o Senhor. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o dono da obra? Porque se não é Jesus Cristo o dono da obra, a obra é de homens. Vocês estão entendendo o ponto? Olha só sobre diáconos. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Olha de novo isso. Acho que até aqui está uma bênção já. Irmãos, o que significa isso? Função presbiterial. Pastor líder, ou como alguns chamam, pastor presidente, etc, etc. Pode ser de uma localidade, pode ser de um estado, eu não sei, não vem ao caso. Mas esses homens são ordenados normalmente, ou por um apóstolo ou por um profeta, normalmente. Tá? A função do apóstolo, recapitulando, é semear a igreja num determinado ambiente e seguir sua viagem missionária. Todo apóstolo é um missionário, nem todo missionário é um apóstolo. Podem existir missionários evangelistas, pastores, mestres, profetas. Né? Qual é a função do profeta? A função do profeta é fazer com que o pastor, ou o apóstolo, ou o mestre, ou o evangelista, eles se mantenham alinhados à visão, a uma só fé, um só corpo, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Esse Senhor, ele está em todos, ele age no meio de todos. Vocês estão entendendo? Existe uma unidade orgânica do corpo de Cristo que precisa ser vinculada. Paulo ensina isso em 1 Coríntios capítulo 12. Não é porque eu não sou mão que eu não sou do corpo, não é porque eu não sou pé porque eu não sou do corpo. Pelo contrário, os membros que nos parecem menos honrosos, a esses devemos cobrir de muito maior honra. Aqueles que já são honrados, ou seja, aqueles que já têm reputação na congregação, não precisam ser toda hora honrados. Um exemplo bem prático. Eu estou diante de uma reunião
E aí fui chamado para ser preletor da palavra, digamos assim. Eu chamei um irmão X para ser o preletor da palavra. E nisso vem nos visitar de forma de surpresa, faz uma visita ali que não foi avisada, o pastor presidente da congregação da qual faço parte. Eu não vou simplesmente excluir o irmão que já foi convidado para ser o pregador da palavra para botar o pastor no topo. Ele não precisa disso, todo mundo já sabe que ele é pregador da palavra. Agora, claro que eu vou honrá-lo como meu irmão em Cristo e vou dar para ele uma oportunidade de, se ele tem algo a compartilhar, compartilhar. Agora, eu tenho que honrar, primeiramente, não o homem, mas ao Senhor. Se eu estou fazendo acepção de pessoas, irmãos, eu não estou no Espírito. Vamos ler mais uma passagem que eu senti no meu coração de partilhar com vocês agora, no livro de Tiago. E já vamos encerrar essa mensagem, que eu creio que não tem necessidade de falar muito mais do que isso. Eu acho que já ficou bem claro qual é a função do pastor. Ele é o cartão de visitas de uma igreja. O pastor ele tem a função de apacentar o rebanho, trazer paz e unidade ao rebanho. Se há divisão no corpo de Cristo, é função do pastor, sim, ir aos irmãos. É função do pastor saber por que o irmão saiu da tua igreja. Você não pode obrigar ninguém a ficar na igreja. Esqueça isso. Você não tem essa autoridade. É livre-arbítrio de cada um. Agora, você tem que saber o porquê que o irmão saiu. Você vai lá, você visita o irmão. Irmão, senti tua falta no culto. Tem sentido tua falta na congregação. Aconteceu alguma coisa. Tem algo que eu possa ter feito ou dito que te feriu, que te magoou. Seja humilde, pastor. Tá com medo do quê? De perder tua reputação de autoridade? Você não tem autoridade nenhuma. Quem te deu autoridade foi o Espírito Santo. Muitos chegarão naquele dia, preguei em teu nome, Senhor. Não te conheço. Vá lá. Ofereça outra face, vá ver o porquê o irmão se afastou. Não se deixe levar pela fofoca de um ou dois isolados, mas busque o testemunho de duas ou mais pessoas. Seja imparcial, não seja partidarista, não seja uma pessoa cobiçosa, não seja uma pessoa que está mais preocupada em ter uma imagem de autoridade, de episcopado, do que realmente servir no rebanho. Porque a tua função é essa, servir. Bote uma coisa na sua cabeça, você não está ali para pregar somente a palavra, você está ali para viver a palavra que você prega primeiramente, tirando a trave do teu olho, né? Porque senão é um cego guiando a outro. Como é que você vai tirar o cisco se tem uma trave no teu? Então primeiro viva o que você prega dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, tá? Se você tem um trabalho secular, louvar seja o nome do Senhor. Paulo armava tendas para não ter que depender de ofertas de igreja, né? E depois você vai, sim, pregar o evangelho que você vive, que você testemunha esse evangelho na sua vida prática. E se algum irmão, né, se sentiu constrangido, ofendido, ou magoado, ou ferido, vá sim atrás dele e pergunte, irmão, o que aconteceu? O irmão se endureceu, o irmão te sentou as patas, louvado seja o nome do Senhor. Se você não fez nada, se teu coração está limpo da presença do Senhor, e se você não sentiu inquietado pela tua consciência, como diz o apóstolo João em 1 João capítulo 3, filhinho, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior. Agora, se o nosso coração não nos acusa, né, temos paz diante de Deus e aquilo que pedimos recebemos. Mas vamos ler Tiago aqui um pouquinho. Olha que tremendo. Senhor Jesus, vamos ver se eu acho a passagem que eu quero para vocês. Tiago capítulo 5. Bem? Diz assim: Ide, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão corrompidas e as vossas vestes estão comidas por trás. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido por fraude, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor. Vivestes em prazer sobre a terra, e vos deleitastes, nutristes os vossos corações como em um dia de matança, condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Irmãos, essa palavra não é bem a que eu estava procurando aqui. Talvez na pressa de eu fazer o vídeo, eu acabei tropeçando. E isso é maravilhoso, por quê? Porque eu primeiro tenho que aprender a ter humildade e reconhecer que eu erro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Eu, na pressa de querer fazer um vídeo curto, acabei fazendo uma posição errada aqui. A palavra que eu estava procurando para compartilhar com os irmãos na passagem de Tiago, e isso prova que eu não tenho nada pronto, nada programado, não tem nada anotado ao meu redor aqui, né? É aquela passagem onde diz assim, que se eu pegar e ver um irmão
com anéis de ouro no dedo, etc, 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 e eu ver um outro pobre, eu disser para aquele que aparenta ter uma boa estatura, senta-te aqui do meu lado, mas ao pobre eu dizer, senta você aqui no estrado dos meus pés, eu já fiz acepção de pessoas. Essa era a passagem que eu queria procurar. E que tremendo é o Senhor me humilhar assim publicamente, é como se fosse uma mensagem ao vivo, eu vou gravar, vou editar, vou lançar na internet para que vocês possam assistir, e quero eu mesmo servir de exemplo pedindo perdão aos irmãos e mostrar que somos falhos, somos pecadores. Qual é a vergonha em reconhecer que nós somos falhos e pecadores, amados? Por que é tão difícil pedir perdão? Por que é tão difícil confessar pecados? Por que é tão difícil a gente ir e perdoar os irmãos? Se Cristo sem pecado, ele morreu numa cruz pelos nossos, sendo nós pecadores, e Cristo sendo santo, sendo Deus, ele se ofertou para nós naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia e concedeu dons a nós. Como eu vou querer reter a minha vida e não doá-la em prol da igreja? Em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, né? E o resto é acrescentado. Então, existe uma regra básica na vida cristã. Em primeiro lugar, o Senhor. Em segundo lugar, a tua casa, a tua família, né? Em terceiro lugar, a igreja, né? Em quarto lugar, o teu trabalho secular, né? O trabalho secular não pode impedir você de congregar. Se você está entrando em trabalhos seculares, onde o trabalho secular simplesmente está sufocando você, vá orar, peça para o Senhor, será que é aqui mesmo que tu quer que eu fixe? Porque, irmãos, qual é o sentido de nós vivermos nesse mundo, acumularmos para nós riquezas, um bom sustento, uma boa prosperidade, mas eu não fazer parte do reino? Eu não estar em comunhão com o Senhor. O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. O que ele está roubando de nós? O que ele pode roubar de nós que o dinheiro não compra e não traz de volta, senão o tempo? Os irmãos estão entendendo isso? Se você tem missão pastoral, você tem sim que subsistir a sua casa em primeiro lugar. Você tem que dar o sustento para a sua casa. Do suor do teu rosto colherás teu pão, né? O Senhor deu a ordem antes do pecado ao homem que você deve cultivar e guardar o jardim. É dali que eu vou tirar meu sustento. Era prazeroso, depois entrou o pecado e se tornou uma maldição, né? Mas o Senhor quer nos restaurar ao princípio do Éden e quer fazer com que a gente aprenda a ter novamente prazer em cultivar e guardar o jardim. O que significa isso? Significa que Deus nos deu autoridade sobre o mundo, não sobre pessoas, mas sobre tudo o que está, digamos assim, abaixo do homem. Toda a criação abaixo do homem, né? Animais domésticos, animais selváticos, aves dos céus, peixes sobre a terra, né? Animais que rastejam sobre a terra, tudo isso o Senhor nos deu autoridade. Mas o Senhor não mandou nós governarmos sobre outras pessoas. Nós sabemos que o marido é o cabeça da mulher, a mulher é a cabeça da casa, digamos assim, sobre seus filhos, o homem e a mulher cuidam dos filhos, sobre a sujeição, como a gente leu aqui em 1 Timóteo 3. Mas, irmãos, o marido tem que dar vida pela sua esposa como Cristo deu sua vida pela igreja. A esposa tem que ser submissa ao marido, mas o marido tem que dar vida pela esposa. Isso é amor. Que amor é esse que não dá vida, né? A maior prova de amor da história do universo foi Deus dar a vida em Cristo por nós. Isso é muito forte e você tem que ter revelação disso. Então, se eu tenho encargo pastoral, eu assumi a responsabilidade de dar a minha vida pelo rebanho de Cristo. E não importa se eu gosto do irmão, se eu não gosto do irmão, se eu acho o irmão chato, se eu acho o irmão teimoso, se eu acho aquele irmão muito introspectivo, se eu acho aquele muito exibido, eu não estou aqui para julgar isso. Eu não tenho que olhar para os irmãos segundo a carne, eu tenho que olhar segundo o Espírito, eu tenho que ver qual é o propósito que Cristo tem naqueles irmãos. Quando Pedro foi chamado por Jesus, Jesus disse, vem me segue. E aí Pedro olha para João, tá, mas e quanto a esse? Isso está lá em João 21. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que isso te importa, Pedro? Tu vem e me segue. Para de olhar para o lado, Pedro. Para de olhar para as pessoas. Quantas vezes a gente vê os crentes olhando para o lado? O cristão, mas o irmão está sempre fazendo coisa errada. E o pastor só chama ele para pregar no púlpito. Espera aí. Eu estou julgando? Eu não tenho que olhar segundo a carne. E se o pastor está certo ou está errado, não é da minha conta também. A não ser que eu tenha esse encargo de orientar o pastor. Ó, pastor, está fora do propósito. Agora, eu como cristão, eu tenho que ir lá e ver se isso aqui está sendo pregado. E como é que eu sei que isso aqui está sendo pregado? Meditando nisso aqui dia e noite, como está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Se eu não meditar nisso aqui dia e noite, se eu não me alimentar disso aqui em casa, se eu não buscar me aperfeiçoar na palavra e conhecer a verdade, porque a verdade é Cristo e Cristo é a palavra, não adianta ir para uma igreja. Porque eu estou indo para uma igreja para ouvir homens, mas eu não me alimento de Jesus.
É evidente que aquelas pessoas estão pregando Jesus. Eu creio que a grande maioria dos cristãos hoje pregam com intenções de ver a igreja crescer. Eu tenho essa visão. Muitas vezes eu vejo obras, a doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaítas, como eu deixei aí num shortzinho falando o que é nicolaísmo. Tem. Mas quem vai julgar a casa? Eu? Eu sou servo. Você é servo. Nós somos servos. Agora, se eu quiser me apartar dos irmãos porque os irmãos eles estão fora do propósito, ou porque eles se perderam, ou por causa que eles estão divisivos comigo, e eu vou pegar, quer saber, tu não me quer, então eu vou para outros, eu também virei divisivo, Satanás me contaminou também. Como está escrito, jamais habite em vós perversa raiz de amargura, que brotando contamine a muitos. A amargura é como um câncer, que vai se espalhando pela congregação, gerando divisões. Não é à toa que nós temos aí milhares de placas denominacionais pregando a mesma Bíblia, mas não tendo comunhão entre si. E por que não tem comunhão entre si? Porque é homem governando homem. Porque se fosse o Espírito, sendo que é um só Espírito, se fosse o Espírito Santo de Deus e Cristo Jesus guiando a igreja, haveria comunhão. Porque existem vários Jesus ou existe um só Senhor? Se só existe um Jesus e se eu sigo a Jesus, como é que eu não tenho comunhão com os irmãos? Estão entendendo o ponto? Olha como Deus é tremendo. Né? Eu tropecei na palavra, confessei pecados, pedi perdão para a igreja, pedi perdão para os irmãos que vão assistir esse vídeo e o Senhor me trouxe esse enredo. Você realmente serve a Jesus ou você serve a um líder de uma placa religiosa? Pense nisso. Porque se você serve a Jesus, para de julgar o irmão que está no outro aprisco. Para de querer apontar o dedo, para de querer achar que só você é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus, ele te chamou e chamou o irmão também. E se você realmente amasse Jesus, você amaria o irmão também. Que amor é esse que não quer ter comunhão? Que amor é esse que não quer perdoar 70 vezes 7? Que amor é esse que se endurece e diz, com eles eu não me misturo mais? Irmãos, vigiem. Deixem nos comentários o que você achou dessa mensagem. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Né? Me estimule a trazer mais conteúdo para vocês. Como eu disse, não tem nada preparado, não tem nada pronto. Eu vim aqui, abro meu coração e deixo Jesus falar. Se tropeçar, tropecei. Se fui humilhado, fui. Se o Senhor me capacitou a trazer uma mensagem de luz e de vida para os irmãos, a glória é dele. Eu não tenho mérito nenhum nisso. O único mérito que eu tenho é de me consagrar, de buscar a palavra e tentar viver a palavra que eu prego. Senão eu sou um hipócrita. Como é que eu vou pregar amor se eu não vivo amor? Como é que eu vou pregar fidelidade se eu não sou fiel? Como é que eu vou pregar unidade se eu não busco ter unidade com meus irmãos, independente da placa denominacional? E quem me conhece sabe que se tu me convidar para ir em qualquer congregação, seja uma missa católica ou seja um culto pentecostal da Deus e Amor, eu vou. Eu citei esses dois exemplos que eles são bem antagônicos, doutrinariamente falando, tá? Mas eu vou. Mas os irmãos católicos isso, aquilo, outro. Irmãos, eu não estou indo lá para julgar. Tá falando de Jesus lá? Se está falando, estou dentro. Se não está falando, daí eu não quero. Mas os irmãos lá da igreja tal, né? Eles são muito legalistas, cheios de regrinha, que a mulher não pode pilar a perna, que não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. O Senhor vai vir um dia e vai julgar se eles estavam pregando fermento, se eles estavam pregando essa doutrina. Vocês sabem qual é, para finalizar, vocês sabem qual é a diferença de uma pessoa que vive essa doutrina, o pão asmo, e aquele que vive um pão fermentado, cheio de legalismo religioso? Vocês sabem a diferença? É bem simples. Quando você é pão asmo, quando você vive o Espírito, o calor vem, a opressão vem, o questionamento vem, o deboche vem, a crítica vem, as pessoas te ofendem, as pessoas te humilham, e você diminui, porque o fogo vem e não tem fermento. É um pão murchinho, pequenininho. Agora, quando você é um pão fermentado, o fogo vem, a crítica vem, as pessoas te ofendem, as pessoas querem te desacreditar, querem te humilhar, e você infla, você se ira. Por quê? Porque você não admite que falem com você dessa forma, porque você é especial, você é o sinete da perfeição, você é o querubim da guarda ungido. Você não admite ser tratado dessa forma. Jesus foi cuspido na cara, colocado uma coroa de espinhos sobre ele, espancaram, esbofetearam, deixaram ele nu, chicotearam, pregaram numa cruz e Jesus não disse um ai. Mas você é melhor que Jesus, porque quando te ofendem você se ira. Tá entendendo? Deus abençoe a todos.